Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, eu estou aqui com o manto do Pet de 2001, que a Brasiline está lançando, né, similar com esse escudo aqui, né? Também os tricampeonatos do Flamengo anteriores e tudo mais. E no lugar do símbolo da Nike, eles colocam aqui o autógrafo do Pet. Mas, cara, tá muito, muito bacana, né? Vocês podem lá. Essa aqui é a minha, oficial da época. Vocês vão poder garantir agora na Brasiline, nas lojas oficiais do Flamengo. Eu vou deixar também produtos aí para você adquirir oficiais do Flamengo aqui na loja do YouTube Shopping. E a gente trazendo muita informação para vocês aqui logo cedo, né? Felipe Luiz com um novo clube, né? O ex-clube do Leonardo Jardim. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Confiante no Penta, Papa? Você trabalhou na Rede TV? O que isso tem a ver com Penta? Selma. São duas perguntas. Tá, entendi. Confiante no Penta, mas acho que vai ter clássico nas oitavas, tá? E que essa vantagem do Flamengo pode acabar completamente nas oitavas. Lança um live Pix aqui no seu canal, Papa. Eu cheguei a lançar, mas eu estava achando tão difícil de colocar aqui no StreamYard, nas plataformas, eu achei tão difícil que acabou que eu desisti. Mas é muito legal, muito legal. A gente lá na Placar, a gente tem, né? Placar, 1h da tarde. Galera, vamos lá. Felipe Luiz, de volta aos trabalhos, né? Ele está assumindo o lugar que antes foi do Leonardo Jardim. Né? 2008, o Leonardo Jardim assumiu o Mônaco, saiu em 2019, lançou o Kylian Mbappé, né? Papa, você já retornou para o Brasil? Eu nunca saí do Brasil, na verdade, né? Eu bato e volto. Eu vou, volto. Agora eu fui de novo, tô fora, mas tô sempre indo, voltando. Eu sou um cidadão do mundo, já falei isso aqui. Eu não moro fixo em um lugar, né? Eu tenho local para ficar nos Estados Unidos, tenho local para ficar no Brasil. Então estou sempre indo e voltando. Oitavas da Libertadores eu tô na área, quartas, semi, se Deus quiser, né? Abraço aí para Aracruz. Geral é Mengão. Valeu, galera de Aracruz. Bom dia a todos. Bem, então, o Felipe Luiz, tá? Here we go, assinou, segundo o Fabrício Romano, vai assinar, no caso, né? Aceitou, na verdade, a proposta, vai assinar com o Mônaco até junho de 2028, tá? Quem seria o melhor substituto para o Arrasca? O Almada? Acho que o Almada é um excelente nome, né? O Flamengo poderia tentar contratar o Almada, é um excelente nome, concordo, tá? Então, a gente tem aqui algumas situações para falar com vocês. Olha só. Trazer aqui, o contrato dele até 2028, junho, né? Aceitou a proposta do time francês e assina contrato, então, a qualquer momento. É o novo técnico do Mônaco, ex-clube do Leonardo Jardim, segundo informações do jornalista Fabrício Romano e do jornal francês L'Équipe. Ele chegou a um acordo com o time europeu nesta quinta-feira e assinará contrato até 2028. Mas vamos lá. O Leonardo Jardim falou do Mônaco na coletiva esses dias e falou da história que ele tem lá, que ele é muito querido por lá. Então, da mesma forma que o Felipe é querido no Flamengo, o Leonardo Jardim é querido lá. É o que eu falo para vocês, são coisas normais do futebol, né? O Felipe sai do Flamengo, vai para o Mônaco, o Jardim, que foi do Mônaco, assumiu o Flamengo no lugar do Felipe. A negociação foi conduzida por Thiago Escuro, né, diretor esportivo brasileiro do Mônaco. O ex-lateral chega para substituir Sebastian Pocognoli, né, que deixará o clube após terminar o campeonato francês na 7ª posição e não se classificar para a Champions League. Tá? Os franceses superaram a concorrência do Bayer Leverkusen, que também estava tentando contratar o Felipe. O clube alemão mirava o treinador para o lugar de Kasper Julmand, né? De acordo com a imprensa local.
também foi especulado no Chelsea antes da contratação de Xabi Alonso, tá? Então, o Felipe teve concorrência na Europa para ser treinador ou do Bayer Leverkusen ou no caso do Chelsea, e acabou no Mônaco, que não está na Champions League, mas que foi sétimo colocado francês e que tem a expectativa de conseguir melhores resultados em 2026 para 27, né, na nova temporada que vai iniciar, tá certo? O Leonardo Jardim, lá no Mônaco, foi o responsável na época por lançar, com 17 anos, o Mbappé. Teve uma história linda por lá, e agora o Felipe Luiz chega para assumir um posto que o atual técnico do Flamengo é muito reconhecido. Bom dia, galera. Saudações rubro-negras. Papa, o que acha do centroavante do Independiente Rivadavia, o Alex Arce? Seria um bom reforço para fazer sombra ao Pedro no Flamengo? Eu já falei para vocês que o Flamengo tem que buscar o mercado sul-americano, né? Tem jogadores interessantes no futebol sul-americano. O Fluminense faz muito isso, né? E às vezes funciona, às vezes não, mas geralmente funciona. Fluminense que classificou, né, aos trancos e barrancos para a fase de oitavas de final, a gente vai falar sobre isso. Agora, boa sorte ao Felipe Luiz, a galera falando, pô, total, a galera adora, né? Pô, a gente torce muito pelo Felipe Luiz, boa sorte aí ao nosso ex-treinador, nosso ídolo, né? Nosso ídolo. Bem, vamos lá, só para falar com vocês com relação a Libertadores, o Rivadavia empatou com o Bolívar, né, 1-1. O Fluminense ganhou por 3-1 do Laguaira, o Fluminense classificou em segundo. Podemos ter o Palmeiras classificando em segundo, hoje também é mais provável que classifique em segundo. A gente teve algumas outras equipes muito fortes classificando em segundo lugar, e eu prevejo, já vou deixar claro aqui, eu prevejo no sorteio sexta-feira, porque a gente tem sorteio na sexta-feira, correto? Libertadores, olha só, sorteio já amanhã, né? Quinta-feira, hoje, 28, amanhã, 29, tem sorteio da Conmebol Libertadores, oitavas de final. O Gabriel Orfan, meu repórter, que venha o Boca. Chegou a hora do encontro dos maiores da América do Sul, com dois mais imponentes estádios do continente. Que venha o Boca Juniors. O G Macedo vai ser Tolima ou Platense, tá? 6 dos 8 grupos da Conmebol Libertadores já tiveram seus resultados 100% definidos. Então, a gente tem aqui, possíveis adversários do Flamengo nas oitavas da Libertadores. Estudiantes, que eu acho que é bom evitar pela rivalidade que se criou. O Deportes Tolima, né? O Flamengo eliminou em 2022, né? Foi até gol do Andréas Pereira, lá, e depois 7-1 Flamengo. Então, Tolima, o Fluminense, que eu acho que vão acabar botando os brasileiros. Ah, mas é sorteio. Tá bom, beleza, é sorteio. Mas vai acabar sendo os brasileiros se enfrentando. Quer apostar que vai ser Flamengo e Palmeiras, ou Flamengo e Fluminense, e Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e Corinthians e Fluminense? Vai acontecer isso, tá? Vai acontecer isso. Ou se o Cruzeiro for primeiro, Cruzeiro e Flamengo, eles vão colocar duelo de brasileiros. Você pode ter certeza, mas é sorteio. Pode ter certeza que vamos ter duelo de brasileiros. E se for Flamengo e Fluminense, acabou a vantagem de jogar o segundo jogo no Maracanã, porque os dois jogos são no Maracanã, né? Então é a cara deles colocarem aí os brasileiros. Sorteio, né? Sorteio, a gente sabe, né? Então, pode ser o Fluminense, o Flamengo pode pegar o Boca. Se o Boca for segundo colocado, pode pegar o Boca nas oitavas, pode pegar o Platense, que esse já está garantido segundo colocado, pode pegar, aí tem 3 possibilidades, se o Palmeiras for primeiro, pega o Cerro Porteño ou o Sporting Cristal, se o Cerro Porteño for primeiro, pode pegar Palmeiras ou Sporting Cristal, vai depender, né? São 3 possibilidades aí. Aí o outro grupo já está definido, é Mirassol, o Flamengo pode pegar o Mirassol, eles podem colocar o Flamengo também com outro brasileiro, Mirassol, ou o Rosário Central, né, do Di Maria. Então você tem aí a possibilidade de 3 argentinos se o Boca passar em segundo. Olha que loucura, né? A gente, então,
tem essa possibilidade, e eu acredito muito, tá, que teremos duelos de brasileiros. Olha só, olha o que pode acontecer. Podemos ter, só para vocês terem uma ideia, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, e Boca Juniors e Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro pode ser primeiro. Cruzeiro e Mirassol. 3 duelos de brasileiros. Ia ser uma coincidência, né? Pois é. Agora, tenho que falar aqui. Quando eu falei que o Hugo Souza, né, que inclusive o Corinthians ficou nos 11 pontos, mesmo que o Corinthians perdeu em casa para o Platense. Quando eu falei que o Hugo Souza entregava a paçoca, que não tinha que ir para a Copa porque não tinha qualidade para ser goleiro de seleção e tudo mais, me criticaram. Os corintianos me atacaram. Agora estão os corintianos todos lá criticando ele, detonando ele. Teve gente que falou que eu estava sendo preconceituoso com o Hugo Souza por causa da cor da pele do cara. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou fã de uma porrada de jogador Cara, tô pedindo oportunidade pro André no Flamengo. Sou fã do Dida, ex-goleiro. Aí os caras criaram essa narrativa de que toda essa questão de criticar o Hugo Souza era preconceito. Aonde isso? Aí ontem, cara, o segundo gol do Platense me deu vergonha alheia. É uma falha que ele mesmo bota a mão na cabeça e fala: meu Deus do céu, queria ir para a Copa do Mundo, velho. Queria ir para a Copa do Mundo. E aí a galera vai falar o que agora? O que vão falar agora? Né? Eu que sempre critiquei, e eu tenho personalidade, eu sempre critiquei o Hugo Souza pelo futebol dele, que ele cansou de fazer isso pelo Flamengo, contra o São Paulo, vocês se lembram? Cansou de fazer isso. Ele cansou de prejudicar o Flamengo. O Corinthians classificou, beleza, poderia ter sido pior, mas ele cansou de fazer isso, de fazer essas paçocadas no Flamengo. E fez, aí erra, bota a mão na cabeça. Fez pelo Corinthians ontem. Aí chorou. Aí fizeram o videozinho que na próxima Copa ele vai, tá? O Jonathan SRN, o Hugo Souza fazia isso no Flamengo, agora os corintianos vão sentir na pele quem é o Hugo Souza. Cara, me atacaram demais, cara. Me atacaram demais. Os palmeirenses, depois do último jogo, já estão falando que o Abel é o melhor treinador. Eu já vi esse filme. Beleza, até o Lugol tá mais calmo. Beleza. Ninguém morre nos devendo, gente. Tá ótimo. Temos de novo um Ninguém Morre nos devendo. Mas pior do que isso, vão ser eliminados pelo Corinthians do Hugo Souza, tá? Nas oitavas. Papa, pode colocar aí. O Flamengo vai pegar o melhor segundo colocado. É sempre assim. E se o Palmeiras passar em segundo, vai pegar o pior primeiro colocado. É provável. É provável. É o rei dos sorteios. Alguma vez o Palmeiras tem que se dar mal no sorteio. Não é possível isso, cara. O Flamengo só se dá mal, o Palmeiras se dá bem. Só que na Libertadores, dessa vez, se desenhou diferente. O Flamengo pegou um grupo que eu disse que era muito difícil e foi o melhor geral. Né? O primeiro colocado geral, o Flamengo, primeiro de todos, né? Confirmado. Ontem não bateu a minha dica com relação ao jogo do Independiente Del Valle e Rosário, mas a minha dica do Bolívar não bateu porque foi empate, né? Porque eu esperava que o Bolívar vencesse o jogo, não venceu, tá? Mas essa questão toda que eu falei para vocês, vai acabar o Corinthians do Hugo Souza, que falha pra caramba, que eu já falei que não tinha nada a ver com preconceito, sempre falei isso, que era a questão do que ele realmente jogava. Tô achando que o Juninho argentino vai tirar o Palmeiras da Liberta. Pô, será? Vamos ver, vamos ver. Tem jogo hoje, né? Mas vamos embora. A gente então tem essa situação aí. Eu ainda acho que por mais que com todas as falhas do Hugo Souza, o Corinthians vai pegar o Palmeiras nas oitavas e o Hugo Souza vai ajudar a eliminar o Palmeiras. Mas Copa do Mundo não dá para o Hugo Souza. Já falei isso aqui. Copa do Mundo não dá. Mas para eliminar o Palmeiras serve, tá? E o Corinthians vai avançar para as quartas na Libertadores. Já pensou? Agora, eu acho que o Flamengo pega um adversário difícil, ou pega um argentino, de novo, pega um Boca, um Rosário. Pô, Estudiantes ia ser chato, porque é muita rivalidade toda hora enfrentando Estudiantes, já tô de saco cheio. Mas, pô, um Rosário, um Boca, não tenho medo não, vambora. Agora, adversário interessante que o Flamengo pode pegar, né, se pudesse escolher,
seria ali um outro argentino, Platense, né? Poderia pegar o Tolima, tá? O Mirassol tá jogando bola, é arriscado, é perigoso também, né? Só tem adversário duro, meus amigos. Eu acho que o melhor adversário. O Fla-Flu, o Flamengo perde a vantagem de jogar o segundo jogo no Maracanã, porque vão ser os 2 jogos no Maracanã. O ideal era um time que tivesse essa vantagem de jogar o segundo jogo no Maracanã. Se pudesse escolher, tá? E aí não é pegamos o Platense, não, mas se pudesse escolher, seria o Platense, tá? Tem o Coquinho Bonito. Esse aí é o time que está esperando o Palmeiras, você pode anotar. É sempre assim, cara. Vai ser. A gente brinca aqui que o Palmeiras vai pegar o Corinthians, mas eles vão arrumar um jeito do Palmeiras enfrentar o Coquimbo Unido. Você vai ver só, tá? É impressionante. Esse Mirassol aí tá respeitando o Brasil. Quem imaginaria que iria chegar tão longe? Pois é, e o Mirassol, né, tá jogando bola, e é o jogo atrasado do Flamengo, hein? Ainda tem essa. Ainda tem essa. Então respeitem o Mirassol, hein? Eu tô vendo gente, eu quero que o Flamengo pegue o Mirassol. Vai nessa, vai nessa. Oitavas de final, meus amigos, é carne de pescoço. Tá? O Flamengo é o time a ser batido, vale lembrar, né? Vale a gente lembrar que o Flamengo é o time a ser batido. É o atual campeão, é o time a ser batido. O Flamengo, nesse momento, é o time a ser batido. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E lembrando que o manto da Brasiline, né, que é retrô, né, para ser uma réplica desse aqui, né, a Brasiline lançou, ao invés do Nike aqui vai estar o autógrafo do Pet, está lançado aí nas lojas oficiais do Flamengo. Valeu, tamo junto.